Bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a equanimidade. A equanimidade, ela é uma das qualidades do coração, assim como a bondade amorosa, a compaixão e a alegria apreciativa. A equanimidade, ela também é uma ferramenta ou uma qualidade do coração que nos ajuda a lidar com o sofrimento. Então vocês ouvem muito nós falarmos aqui sobre compaixão, sobre bondade amorosa, e pouco se fala sobre as outras duas qualidades do coração, que é a alegria apreciativa e a equanimidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre a equanimidade, que é essa capacidade de nós permanecermos em equilíbrio perante as situações difíceis e as situações positivas. E quando nós falamos de equanimidade, o primeiro ponto que nós devemos esclarecer é que ser equânime não significa se resignar. Então existe uma diferença entre a resiliência e a resignação. Então uma pessoa equânime, uma mente equânime, ela vai conseguir ser resiliente a todos os momentos. Então vamos dizer que eu recebo uma notícia muito ruim agora. Se a minha mente for equânime, eu vou saber respirar, pensar no melhor a ser feito e agir perante esse problema, sem me identificar tanto com a situação. Já uma mente que não é equânime vai se deixar levar pelos pensamentos, pelas emoções. E à medida que nós nos tornamos equânimes, não significa que nós vamos deixar de agir perante o que precisa ser mudado ou o que precisa ser melhorado. Isso significa que eu não devo me resignar às situações. Já que não vai dar certo mesmo, deixa para lá. Ou então substituir os pensamentos ruins com pensamentos bons. Essa não é a ideia do mindfulness. Então nós nunca tentamos nos resignar perante as situações ou sermos passivos, mas nós também não podemos nos desesperar e nos entregar aos pensamentos. E isso significa ser resiliente. E à medida que eu sou resiliente, eu estarei cultivando a equanimidade. Então nós costumamos usar muito a imagem de um bambu. Eu já falei aqui, um pouco sobre o bambu. Ele simboliza bem a equanimidade, porque significa estarmos enraizados no chão e ao mesmo tempo sermos flexíveis nas situações, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Então nós devemos cada vez mais cultivar a equanimidade. E outra forma de cultivarmos a equanimidade é através da paciência. Então, ser paciente significa esperar o tempo certo das coisas. Saber que as coisas não vão acontecer sempre no nosso tempo, à nossa maneira. Saber esperar e saber que em determinados momentos o melhor é não fazer nada, aguardando o momento propício. Então, a paciência significa que através das situações do dia a dia, nós aprendemos cada vez mais, será que é o tempo certo? Será que as coisas estão indicando que eu devo esperar mais? E através dessa aceitação do tempo que as coisas levam para frutificar, nós começamos também a ser mais equânimes. É diferente uma mente que percebe que as coisas estão difíceis, dá um passo atrás para depois agir, e a mente que percebe que as coisas estão difíceis e tenta dar soco em ponta de faca. E acaba sempre se machucando. Existe um poema de Lao Tse, que escreveu o Tao Te Ching, que diz, um trecho desse poema diz assim: prefira sempre recuar 10 centímetros, prefira sempre recuar 1 metro a avançar 10 centímetros. Então o que isso significa? O que isso tem a ver com o mindfulness e com a equanimidade? Significa que em várias situações, às vezes, dando um passo para trás, nós podemos avançar mais. Enquanto que, por vezes, se nós não temos paciência e tentamos forçar uma situação,
nós estamos, na verdade, caminhando para trás, mais ainda. Então, momento a momento, nós devemos cultivar a paciência e a resiliência como formas de alcançarmos a equanimidade. Ok? E com essa ideia da equanimidade vem também a não identificação, que é algo que a Neiva já falou um pouco aqui com vocês, sobre a questão do apego e da aversão. Então, uma mente que é equânime, ela deixa cada vez mais de se apegar tanto às coisas e também deixa cada vez mais de evitar situações. E dessa forma nós passamos a não nos identificar tanto com os nossos pensamentos, as emoções, com as nossas vontades, com as fantasias. Então a equanimidade, ela também vem através dessa percepção de que a vida de fato consiste em altos e baixos. Então resta a mim permanecer equânime, equilibrado, respirando, ancorado no corpo. E a equanimidade, ela leva tempo para ser cultivada. Então nós não devemos também ter pressa perante as situações da vida. Através de cada situação difícil, principalmente que nós vivemos, nós podemos nos relembrar de exercitar a paciência. E através desse exercício, a cada situação, nós vamos alcançando cada vez mais a equanimidade. Então nós não vamos nos tornar equânimes da noite para o dia. Isso é um trabalho, de fato, de uma vida inteira. Certo? E dentro da equanimidade, nós utilizamos muito a meditação da montanha, que é a meditação que eu vou estar conduzindo aqui com vocês hoje. E essa meditação ela é um pouco diferente das que nós fizemos até aqui, porque nessa meditação nós vamos utilizar a nossa tela mental para visualizar. Nós vamos visualizar a montanha e meditar, como se olhássemos para essa montanha. E essa é uma meditação utilizada no Mindfulness quando nós falamos de equanimidade. Então eu vou estar guiando essa prática com o intuito de que nós busquemos entender de uma maneira mais simbólica e mais ilustrativa a ideia da equanimidade. Certo? Então, nesse momento, eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, comentários, o que vocês acham sobre a equanimidade, como se percebem diante de tantas dualidades, da vida, diante de tantos desafios. Como é para vocês? Será que eu já sou capaz de não me identificar tanto? Ou será que eu ainda tenho dificuldade de ser paciente? Lembrando da importância de vocês se comunicarem nesse momento, porque o comentário de vocês enriquece muito a nossa fala, o nosso encontro, e às vezes a sua experiência é vivenciada por muitos. Então é importante compartilharem como estão se sentindo. Janaína diz, nesse momento tem sido um esforço. Sem dúvida, Janaína. É sempre um esforço, nós desenvolvermos a equanimidade. Mas é um esforço diário e gradativo, como eu falei. Então, só de termos a intenção de mudar, já é um grande passo dentro desse caminho da equanimidade. A Ruth diz, ainda não sei se entendo o sentido da palavra. Então, equanimidade significa você ser equilibrado, basicamente. Então, a cada momento, quando você se torna mais equânime, você passa a ter equilíbrio, tanto da mente ou do corpo e do coração perante as situações, sejam elas boas ou ruins. Então, ser equânime significa que nós passamos a não sofrer tanto a cada momento. Porque quando nós estamos felizes, nós sofremos porque pensamos no momento em que nós vamos deixar de ser felizes. E quando nós estamos tristes, nós queremos ser felizes. Então, a mente ela está sempre apegada, evitando situações, e quando vivencia o que é negativo, sofre.
Por isso que nós temos que cultivar a equanimidade, para que nós possamos atravessar os momentos difíceis com calma, com tranquilidade. Então, as palavras que estão associadas à equanimidade são a paciência, a resiliência, a calma, de esperar o momento certo de cada coisa e de saber que existem momentos ruins e momentos bons, e não há distinção entre eles, porque são dois lados da mesma moeda. Então, a imagem também que ajuda-nos a entender a equanimidade é a balança. Então, uma balança equilibrada é como se fosse quando a nossa mente está equânime. Agora, se eu estou sofrendo e querendo deixar de sofrer, a minha balança já se desequilibra e eu vou sofrer ainda mais. E se eu estou feliz com medo do momento em que eu vou estar triste, eu também vou estar mal. Então, se eu enxergo os fatores positivos e negativos da minha vida da mesma forma, eu começo a ser mais equânime. Quando eu vivencio o que é ruim, eu não vou sofrer tanto. E quando eu vivencio o que é bom, eu vou poder aproveitar sem ter medo de quando aquilo vai acabar. Não entendi por que não devemos substituir os pensamentos negativos pelos positivos. Gessila, nós não devemos substituí-los porque aí é como se nós estivéssemos jogando poeira para debaixo do tapete. Então, quando nós falamos de equanimidade, nós devemos acolher os pensamentos negativos, investigar os pensamentos negativos, entender o porquê que eles estão ali, né? Porque se nós, por exemplo, temos um pensamento, amanhã pode acabar a minha comida, e eu tento pensar, não, isso é bobagem, não sei o quê, eu nunca vou descobrir a causa daquele pensamento. Então, o nosso exercício no Mindfulness não é evitar os pensamentos negativos ou controlar a mente, e sim aprender a acolher os pensamentos negativos. Entende? Então, nós nunca devemos lutar para substituir um pensamento negativo por um positivo, porque a gente acaba alimentando mais o negativo. É claro que nós podemos mudar o foco, mas aí é diferente. Se eu aceito um pensamento negativo, investigo e me pergunto por que ele está ali e decido conscientemente mudar o foco para um pensamento positivo, aí beleza, eu não estou substituindo. Eu estou conscientemente mudando o foco da minha atenção. Isso é ótimo. Nós devemos alimentar os positivos, sem dúvida, mas nunca substituir. Ok? Então o processo é identificar o pensamento negativo, aceitar que ele existe, se perguntar o porquê que ele está ali, e aí sim eu posso talvez mudar o foco, mas nunca substituir, porque aí nós acabamos jogando a poeira para debaixo do tapete. Equanimidade é igual a resiliência? Não é igual, né? Mas as duas caminham juntas. Então, à medida que eu sou mais resiliente, a minha mente se torna mais equânime. A minha mente deixa de se identificar tanto com o aspecto bom ou ruim das coisas. E aí eu consigo, por meio da resiliência, atravessar os momentos difíceis. E dessa forma, quando aquele momento passa, eu vou olhar para trás e vou dizer, uau, consegui. E aí a minha mente se torna cada vez mais equânime, porque aí a mente percebe, eu não devo temer tanto, eu não preciso me entregar tanto à negatividade. Então, por meio do reconhecimento e da aceitação dos pensamentos e das emoções negativas, nós conseguimos ser mais resilientes e conseguimos ser mais equânimes, ok? Então, eu vou terminar de ler os demais comentários depois da nossa prática meditativa, ok? Continuem comentando o que vocês acham, dúvidas. Caso algo não tenha ficado muito claro, fiquem à vontade para perguntar, porque é sempre importante esclarecer. Essas dúvidas agora já foram muito ricas para que nós possamos entender um pouco melhor o tema. Então, continuem fazendo as suas perguntas e comentários, ok? Então agora nós vamos fazer a meditação da montanha. Eu convido que todos assumam uma postura confortável.
tomando algumas respirações mais profundas que o normal, enchendo o pulmão de ar e esvaziando o pulmão lentamente. Sentindo o pulmão cheio e sentindo o pulmão vazio. Inspirando conscientes de que estamos inspirando e expirando conscientes de que estamos expirando. E cada vez mais permitindo que a respiração tome o seu fluxo natural, sem controlá-la ou alterá-la, apenas observando o ar que entra e sai do corpo. Percebendo se a respiração é curta ou longa. Talvez o ar chegue até o baixo ventre, preenchendo a parte inferior dos pulmões. Ou talvez o ar chegue apenas até o peito. Ou quem sabe até mesmo o ar só chegue até a garganta e a parte superior do pulmão. Como é a minha respiração natural? Cada vez mais entrando em contato com as sensações sutis do ar que entra e sai do corpo. Sentindo a respiração, talvez o ar entre mais frio e saia mais quente. Como é a umidade do ar? Está úmido ou está seco? E se for muito difícil para mim apenas observar a respiração, eu posso numerá-la. Inspirando eu conto 1, 2, 3 e expirando eu conto 3, 2, 1. No ritmo da minha própria respiração, até que em algum momento não será mais necessário contar. E a cada vez que a mente vai, a mente volta com gentileza e paciência para a respiração. Percebendo o corpo sentado e notando se há algum ajuste que deve ser feito em nossa postura agora. Como está a coluna? Como estão os ombros? Como está a face? Talvez soltando o maxilar e a língua, soltando as pálpebras e as sobrancelhas e também a testa.
percebendo o corpo como um todo aqui sentado, respirando. E a partir dessa consciência do corpo, vamos deixando a respiração em pano de fundo, convidando a nossa atenção a se deslocar para a tela mental, os pensamentos e imagens que a mente pode produzir. Enxergando em nossa tela mental a imagem de uma montanha, como se a olhássemos de longe. Pode ser uma montanha que já vimos, ou até mesmo uma montanha que já visitamos. Essa montanha pode ser que ela tenha um cume pontiagudo, ou o topo dessa montanha pode ser plano. Talvez uma montanha com neve no cume ou não, árvores em suas encostas. Permita que a imagem da montanha fique cada vez nítida na sua tela mental e aos poucos vamos nos aproximando dela. Enxergando-a cada vez mais de perto, e também nos sentindo como uma montanha, as pernas sendo a base, os braços sendo as encostas, a nossa coluna sendo o eixo central dessa montanha e a cabeça o cume. E nessa montanha, quando é inverno, a neve cai, faz muito frio, muitos animais hibernam, mas já no verão faz sol e calor, os animais aproveitam para andarem, migrarem, e ainda assim, seja inverno ou verão, a montanha permanece ali, fixa, acolhendo o que acontece ao seu redor. E na primavera, as árvores e as flores da montanha ficam exuberantes e a montanha fica toda colorida e perfumada. Os animais se reproduzem, os frutos também nascem, e ainda assim a montanha está ali, paciente, observando. E já no outono as folhas caem, dando à montanha um tom alaranjado, amarelado. E ainda assim a montanha permanece sendo montanha. Quando é dia, os animais diurnos saem de suas tocas, os pássaros cantam, e à noite é possível
perceber os animais noturnos e o silêncio da montanha. E ainda assim ela permanece ali, resiliente e equânime. A montanha é um símbolo perfeito da equanimidade. A sua forma pode mudar em detrimento de avalanches ou catástrofes. Tudo pode acontecer ao seu redor e ela sempre permanece sendo o que é. Em momentos de chuva ou de sol, de neve ou calor, no outono ou na primavera, no dia ou na noite. Porém, nós somos mais do que uma montanha. Nós somos montanha que se move, montanha que se comunica, que abraça, que ama. E principalmente nós somos montanhas que podem se curar. Como seria acolher as avalanches da mesma forma que acolhemos os dias de sol? Como seria permanecer estável e equilibrado, mesmo durante as piores tempestades? E quem sabe aos poucos nós possamos ir nos afastando da imagem da montanha, como se caminhássemos para longe dela, sabendo que esta imagem está disponível sempre que precisarmos nos relembrar da paciência, da resiliência, do equilíbrio. Seja em momentos de meditação formal ou no seu dia a dia, você pode se lembrar dessas capacidades e dessas qualidades, buscando ser cada dia mais equânime, assim como a montanha. E quem sabe nós possamos retornar a nossa atenção para a respiração, deixando que a imagem da montanha se vá e retomando o nosso foco apenas ao ar que entra e sai do corpo a cada momento. Sentindo-nos gratos por termos tirado esse tempo para tomarmos conta de nós, dessa mente, deste corpo e deste coração. E desejando que sejamos cada vez mais equânimes, assim como a montanha. Que sejamos pacientes e flexíveis conosco e com os demais. E vamos devagar, movimentando as extremidades dos pés e das mãos,
abrindo os olhos devagar. E quem sabe alongando o corpo, se esticando, esticando as pernas. Gratidão pela prática. Então essa foi a meditação da montanha, que é uma meditação de visualização, né? Então essa é uma ferramenta que vocês também podem utilizar. Essas alegorias, essas imagens. Também tem a meditação da lagoa, que se remete à equanimidade, para tentarmos entrar cada vez mais em contato com as qualidades, né, da equanimidade por meio desses arquétipos, desses símbolos. Então é possível também fazermos isso, a nossa prática formal. Agora eu vou continuar lendo os comentários. Então me sigam também lá no Instagram, @mindfulmarcos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube para terem acesso a outras práticas, certo? Podem também deixar as suas sugestões de temas aí nos comentários para as próximas lives. Márcia diz: já melhorei um pouco, mas falta muito. É isso, Márcia, falta muito, mas já faltou mais, né? Então é a cada passo mesmo do caminho que a gente vai se tornando mais equânime. E aos poucos a gente vai percebendo a nossa melhora. Então não tenha pressa. A Márcia diz: um exercício às vezes mais fácil, outros mais difíceis de exercitar, a equanimidade. Ah, entendi. Um exercício, às vezes mais fácil, outros mais difícil de exercitar a equanimidade. É verdade. A gente pode perceber que com algumas pessoas a gente tem mais dificuldade, né? Ou em certos temas, por exemplo, no trabalho, ou na saúde, ou no dinheiro, ou na relação amorosa. Então, certos temas e certas pessoas, certas situações trazem esse grau de dificuldade, né, Márcia? Mas quanto mais difícil, melhor, porque aí nós podemos nos desafiar a sermos melhores também. Então tenha isso em mente, que quanto maior o desafio, melhor você se sente depois que você encara, né, com equanimidade. Sônia diz: neste momento de pandemia, estou procurando ser equânime para não sofrer tanto. Que ótimo, Sônia! Esse é o segredo e esse é um ótimo momento para nós praticarmos a equanimidade, né? Tanto na nossa fala, quanto nas nossas intenções, como na nossa convivência com os nossos familiares e pessoas que estão próximas. Então é isso, essa é uma ótima chance. A Vani diz que é um caminho longo e em alguns dias ela se percebe equilibrada e lidando bem. Outros dias não consigo lidar bem, aí observo e aprendo. Gente, é isso, ninguém aqui vai se tornar santo ou uma pessoa pura e perfeita, né? Vão ter dias que nós vamos realmente acordar com o pé esquerdo, né? Vão ter dias que a gente vai sentir raiva e vai explodir, vão ter dias que a gente vai chorar e tá tudo bem. A gente não precisa estar tranquilo a todo momento. Mas a ideia é que na maioria das vezes nós estejamos equânimes, resilientes e pacientes. Porém, é normal nós termos os nossos momentos de desequilíbrio, né? Isso é do ser humano, ok? Cacilda diz: para mim é muito difícil ser equânime quando a situação provoca muita raiva. Por exemplo, uma cobrança indevida de operadora de telefone. Nessa situação é difícil mesmo, né, Cacilda? Mas você tem que pensar nos resultados. Então, mesmo que a cobrança seja indevida e o momento não seja bom para eles estarem te ligando, se você parar para pensar, movida pela raiva e pela ansiedade, você não vai conseguir resolver muita coisa. Você só vai se prejudicar, porque para a empresa tanto faz, né? Se você está com raiva ou não. Apesar de que eles erraram e têm o dever, né, de repararem a situação.
Mas nós não devemos levar para o lado pessoal. Isso é uma parte muito importante, porque senão nós acabamos nos autodestruindo perante a raiva. Então, dentro, por exemplo, de uma cobrança indevida, uma postura equânime é respirar, não levar para o lado pessoal e perceber o que eu posso fazer então para resolver de maneira tranquila, né? Porque quanto mais raiva você sentir, pior a situação vai ficar. E mesmo que ela se resolva, depois você vai estar com dor de cabeça, tá com palpitação no coração, né? Nervosa. Então, isso não vale muito a pena. Mesmo quando o outro erra e quando faz algo que não foi muito correto, nós devemos agir com equanimidade. É o nosso dever tomarmos conta de nós mesmos, para nós termos atitudes mais equilibradas. Então, nunca devemos nos deixar levar pela raiva, porque o resultado ele sempre vai ser negativo, a não ser em questões de sobrevivência, né? Ou, por exemplo, para dar uma palestra para muitas pessoas ou fazer um trabalho que requer adrenalina, aí precisamos de um pouco de raiva, um pouco. Mas muita raiva nunca é bom. É como se nós estivéssemos tomando um veneno sabendo que é veneno. A equanimidade se desenvolve com a prática da meditação? Sim, Viviane, sem dúvida. Relembrando que a equanimidade é uma das qualidades do coração, junto com a bondade amorosa, compaixão e alegria altruísta. Então, as quatro andam juntas. Nós damos muita ênfase à bondade amorosa, porém as outras três também são muito importantes. Então é importante nós meditarmos em equanimidade também, não só em bondade amorosa e não só em compaixão. E a meditação que fizemos hoje, a meditação da montanha, é uma meditação em equanimidade, ok? Não consigo imaginar ser equânime sem ser frio diante dos fatos. Não entendi. Então, a diferença está justamente no que eu falei em relação à diferença de se resignar e ser resiliente. Então, ser frio diante dos atos seria uma postura mais de resignação. Por exemplo, alguém me pede para fazer algo que eu não quero e eu me resigno, eu falo, tudo bem, eu vou fazer, né, de uma maneira fria ou distante, para me livrar logo daquilo. Se eu fosse uma pessoa equânime, eu poderia me colocar, por exemplo, eu não quero fazer, não é algo que me agrada, e dizer isso para a pessoa de uma maneira amorosa, sem me identificar, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês vamos dizer que alguém na minha família fica muito doente, certo? Se eu tenho uma mente equânime, eu vou perceber, essa pessoa está doente, eu sinto tristeza com essa doença, eu até posso chorar, ficar mal por causa disso, mas eu vou estar consciente das minhas emoções e vou permitir que elas passem. É diferente de uma mente não equânime, que vai sofrer por antecipação, vai imaginar, essa pessoa já vai morrer, será que ela vai morrer? O que eu posso fazer para ela ficar melhor? E aí eu posso ficar chorando por muitos dias em detrimento daquela doença. Então existe uma diferença entre ser frio e ser equânime. Ser equânime não significa que nós vamos deixar de sentir as coisas, certo? Significa que nós vamos aprender a nos colocar de um outro lugar, sem nos identificarmos tanto com os pensamentos, as emoções e as sensações. Então, o que nós estamos propondo aqui não é sermos frios, muito pelo contrário, porque é normal nós nos frustrarmos, nós sentimos raiva, nós sentimos mágoa, tristeza, culpa, é normal. Porém, estamos dizendo que também é possível vivenciar essas emoções de uma outra maneira. É diferente eu sentir raiva e aceitar que a raiva existe e esperar a raiva passar, do que eu sentir raiva e ficar alimentando mais essa raiva. Ou então é diferente eu sentir medo, perceber que eu estou com medo e saber que o medo vai passar, em contraposição de estar com medo e me desesperar e me entregar ao medo e gerar outros medos,
certo? Então a proposta aqui não é ser frio diante dos atos, mas sim mudar a nossa atitude diante do que nos traz emoções negativas, ok? Você conhece o conceito de antifrágil? Não conheço. Eu não me familiarizo muito com conceitos, mas tenho curiosidade em saber. Então você também pode nos dizer aí o que é o conceito de antifrágil, que eu fiquei curioso, mas eu não conheço. Realmente nunca ouvi falar sobre esse conceito. Ser equânime não é fácil, é um processo. Sem dúvida, é isso mesmo, estamos nesse processo. Ainda bem que já começamos o processo. Psibia, muito boa, adorei a meditação da montanha. Estou com tanto frio que parecia que estávamos em uma montanha. Muito bom esse comentário, Bia. Eu adorei. Que bom que você gostou e faça mais vezes. Você vai perceber que à medida que a gente exercita, é como se nós conseguíssemos internalizar um pouco mais as qualidades da montanha. E até que em um ponto nós realmente nos sentimos como uma montanha. Né? Uma meditação que eu também gosto muito, faço muito. Marcos, podemos experimentar a lagoa outro dia? Claro, vamos experimentar. Então tá bom, tá anotado. Rosângela, eu agradeço. Esse tema de hoje foi excelente para mim, principalmente nesse momento que estamos passando. Ah, que ótimo! Bom você ter lembrado. Nesse momento, gente, é a hora de nós aplicarmos a equanimidade, certo? E até fazendo um link com o que o colega falou antes, nós não temos que ser frios e dizer, que bobagem ficar triste, não é a hora de ficar desesperado, você não deveria estar ansioso, não é nada disso, né? Uma mente equânime, ela vai dizer, essa realidade existe, é isso que eu tenho que fazer neste momento. Estou triste? Estou triste. Estou ansioso? Estou ansioso. Mas vai passar. Então eu posso ser paciente e resiliente. E esse é o melhor momento para praticarmos isso diante dessa pandemia. Mais do que nunca. Porque se nós nos deixarmos levar pela mente, vai ser péssimo, né? Então precisamos, neste momento de isolamento, praticar a equanimidade. A Bia diz, ficou bem clara a noção da equanimidade com a meditação da montanha. Que bom, Bia, que você gostou. Podemos fazer a meditação da lagoa? Não conheço, mas adoro. Água. Vamos fazer. Janaína hoje sentiu muita dificuldade. É normal, Janaína. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Como eu já falei aqui várias vezes, a importância é o tentar fazer a cada dia, né? Então, nem todos os dias nós vamos relaxar, né? Ficar tranquilos, em paz. Muito pelo contrário, eu já disse isso aqui e repito, nossos professores nos dizem que as meditações difíceis são as que mais nos enriquecem, em contraposição daquelas que nós relaxamos e quase não reconhecemos nada sobre a nossa sombra, né? E sobre o que nos perturba. Então, às vezes, essas meditações difíceis, elas têm muito mais a nos dizer do que aquelas que nos tranquilizam. Gratidão, Marcos, temos muito a aprender. Estamos aprendendo juntos, né, gente? Essa é a verdade, eu também tenho muito a aprender, é um exercício diário, né? Como fica uma raiva que vem forte? Engoli-la é péssimo, mas externá-la também. Como fica a equanimidade aí? Bom, Zani, o primeiro passo é você esperar a raiva passar, né? Então, esperar a raiva passar não significa engoli-la, mas pelo menos ali naqueles primeiros instantes que você sente a raiva, a melhor solução é parar um pouco, respirar, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, se retirar um pouco da situação, né? E quando você sentir que o seu corpo está mais equilibrado, aí sim você pode externá-la. Então nós costumamos dizer muito isso no programa que nós ensinamos, que é o MBSR, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Então, entre a situação que te causou raiva e a maneira que você vai responder, existe um espaço.
Só que como a gente não está treinado a ter paciência, a ter calma, a ter resiliência, nós já queremos externar de cara. Porém, esperar um pouco para conversar ou para resolver não significa engolir. Significa ter paciência consigo para a raiva passar e com o outro também. Então eu diria que a equanimidade dentro da raiva, ela funciona para criar esse espaço entre o estímulo e a resposta. E a solução é o respirar. Então, se sentir muita raiva, eu preciso respirar até que o meu corpo se tranquilize. E depois disso eu posso externá-la, porque eu não vou estar engolindo a raiva e também não vou estar agredindo o outro com as minhas palavras. Ok? Você conhece a expressão bate na madeira? Sempre achei sentido. Fiz um curso que ensina a dizer cancelado para aqueles pensamentos negativos. Negativos relâmpagos. E aí? Gessilda, eu já ouvi essa expressão bate na madeira, sim. Quando a gente fala algo que não queria que acontecesse e bate na madeira, né? Isso aí acho que é um pouco diferente porque tem mais a ver com intenção, né? Quando você fala sobre alguma intenção prejudicial, aí o pessoal fala bate na madeira, mas isso não é substituir um pensamento, é apenas desdizer algo que foi dito e que é negativo. Como se você não quisesse que aquele pensamento tomasse forma na realidade, né? Então acho que é por isso que eles batem na madeira. Eu já fiz esse curso também que fala sobre o cancela, né? Que é o Theta Healing. Eu já fiz o módulo 1, módulo 2. Já trabalhei muito tempo com essa técnica. E também funciona no mesmo sentido, de você cancelar a manifestação de um pensamento que pode tomar forma no mundo real. Então você utiliza essa, digamos, programação neurolinguística para cancelar uma intenção negativa. Então, nesse sentido, eu não vejo problema. Agora, é diferente você dizer, por exemplo, eu acho que eu estou doente. Cancela, ou então bate na madeira. Beleza. Do que você dizer assim, eu estou com muito medo de ficar doente. E cancela, ou então bate na madeira. Porque aí você vai estar evitando o seu medo. Então faz mais sentido você perguntar por que eu estou com medo de ficar doente. Em contrapartida de dizer bate na madeira e afastar essa ideia. Entende? Então existe uma pequena diferença aí, mas eu acho que o bate na madeira e o cancelado, funcionam no sentido de desdizer algo negativo, para que aquilo não se manifeste na realidade, para que aquele pensamento não tome forma. Então nesse sentido eu acho que não é válido, né? Marina agradeceu a meditação, dessa vez conseguiu meditar, na vez anterior ficou impaciente, que bom. Júlia Cristina está aqui conosco, obrigado pelas palavras. Que bom, querida, bem-vinda. Bom, gente, pelo que eu estou vendo aqui, a Tânia diz: eu perdi meu pai no dia 13/5, vítima da Covid-19. Estou tentando buscar o meu equilíbrio para atravessar este momento difícil. Tânia, primeiramente eu gostaria de manifestar que eu sinto a sua dor, que eu imagino como deve estar sendo difícil para você esse momento. Então eu acho que perante o luto a situação é bem mais delicada, né? E dentro dessa situação que você está vivendo, eu diria que o principal é realmente sentir gratidão pelos momentos que vocês passaram juntos, sentir gratidão pela relação que você pôde desenvolver com ele, né? E aí sim, tentar alimentar mais as boas lembranças, em contrapartida de alimentar pensamentos negativos ou pensamentos que podem te levar a emoções muito negativas. Porém, é natural sentir o luto. E dentro desse momento de luto que você está passando, eu lhe digo que eu sinto a sua dor. E eu estarei vibrando por você.
para que você consiga atravessar esse momento. Então, dentro desses momentos de luto, o que nos ajuda muito também é a bondade amorosa. Naqueles tempos em que nós sentimos muita saudade, ou que nós choramos muito, né, em detrimento do que nós não podemos mais viver com aquela pessoa, nós podemos trazer a bondade amorosa como uma forma de desejarmos estarmos bem. E podemos, inclusive, desejar a bondade amorosa para essa pessoa querida que se foi, certo? Então, eu repito a minha intenção de que você esteja em paz, você esteja sadia, de que você esteja tranquila e de que em algum momento você esteja livre desse luto, ok? E nós estamos aqui também para te apoiar, certo? Então, entre em contato conosco, se for da sua vontade, pelo direct message, certo? Nós também estamos aqui nesse momento para te apoiar. Estou buscando meu equilíbrio para atravessar esse momento difícil. É a Tânia ainda falando, né? Então, Tânia, estamos aqui para lhe ajudar e para lhe apoiar. Margarete, posso fazer a meditação sempre deitada? Pode, Margarete. Se você não dormir, você pode fazer ela deitada sem problema. Ok? Todo mundo aqui compartilhando os sentimentos pela situação que a Tânia está vivenciando. Então vamos todos mandar muita bondade amorosa para a Tânia, pessoal. Para que ela se sinta tocada nesse momento pelas nossas intenções. Todos aqui compartilhando já seus sentimentos. Então é isso. Então, eu acho que nós podemos finalizar esse encontro por um breve minuto, todos nós, desejando votos de bem-aventurança para Tânia. Você aí de onde você está, na sua cadeira, respirando e repetindo mentalmente que a Tânia possa estar em paz, que a Tânia possa estar tranquila, que a Tânia possa estar segura e livre de todo e qualquer sofrimento. E que a Tânia conheça as causas da felicidade, estando envolta pelo amor e pela bondade. E que a Tânia atravesse esse luto no momento dela e saiba que nós estamos conectados através do coração. Obrigado pela prática breve de vocês. E eu achei importante fazermos isso no sentido de percebermos cada vez mais que aqui, mesmo que virtualmente, estamos criando uma comunidade. Então, quando uma pessoa da nossa comunidade de meditação passa por um momento difícil, nós devemos mandar a bondade amorosa, ok? Então, obrigado a vocês por esse encontro de hoje, certo? Foi muito rico. E eu espero que cada um dentro da sua vida possa aplicar a paciência, a resiliência para que nós possamos atravessar esses momentos difíceis. A Regina aqui sugere o tema alegria apreciativa. Ok, está anotado. Certo, queridos e queridas? Então, boa noite e até amanhã às 6h30. Descansem e fiquem em paz.